Quase todo conflito começa da mesma forma: uma provocação, uma crítica, uma mensagem atravessada. E, antes mesmo de entender o que está acontecendo, você reage, responde no impulso, retruca para não parecer fraco, justifica para não perder posição. Isso parece atitude, parece força, mas, na maioria das vezes, é apenas perda de controle emocional disfarçada de coragem. Reagir imediatamente dá uma falsa sensação de poder. Você sente que não deixou barato, que se posicionou, que não ficou por baixo. Mas quem reage rápido raramente está no comando da situação. Está apenas obedecendo ao estímulo. Pessoas fortes não funcionam assim. Elas não ignoram conflitos, não fogem de tensão, mas também não se deixam puxar pelo ritmo emocional do outro. Elas entendem algo que muda tudo. Quem controla o próprio tempo de resposta controla a dinâmica inteira. O silêncio, nesses casos, não é fraqueza, é espaço interno, é margem de decisão. Enquanto alguém reage para aliviar o próprio desconforto, alguém mais forte observa, processa e escolhe. Este vídeo não é sobre engolir tudo calado, nem sobre parecer frio. É sobre domínio emocional em ambientes reais, trabalho, relações, conflitos cotidianos. Sobre por que as pessoas mais sólidas raramente respondem na hora. E por que essa pausa, quase invisível, muda completamente o jogo. Porque, no fim, não vence quem reage primeiro. Vence quem não entrega o controle. Reagir imediatamente não é uma decisão consciente. É um reflexo. A maioria das pessoas reage rápido porque não suporta o desconforto interno que surge quando algo as provoca. Uma crítica toca o ego. Uma afronta gera tensão. Um desrespeito aparente ativa medo de perder posição. Então a reação vem para aliviar isso. Não para resolver a situação, mas para aliviar a emoção. Esse é o ponto que quase ninguém admite. Reagir rápido não é sinal de força. É sinal de urgência emocional. Você sente que precisa dizer algo agora, que precisa responder, que o silêncio pode ser interpretado como fraqueza. E essa pressa entrega tudo. Entrega onde dói. Entrega o quanto aquilo te afetou. Entrega que o outro conseguiu te tirar do eixo. Pessoas fracas reagem imediatamente porque confundem reação com posicionamento. Acham que, se não responderem na hora, perdem respeito. Mas o efeito costuma ser o oposto. Quem reage rápido parece previsível. E previsibilidade, em qualquer dinâmica humana, é perda de vantagem. Observe conflitos reais. A pessoa que fala primeiro, que se defende rápido demais, que se justifica no impulso, geralmente é a que menos controla o rumo da conversa. Ela está ocupada demais tentando se proteger. Enquanto isso, quem consegue sustentar alguns segundos de silêncio já está em outra posição. Está observando. Está entendendo o cenário. Está decidindo. Essa diferença não é moral. É estrutural. Reagir imediatamente é colocar a emoção no comando. E emoção no comando raramente toma boas decisões. Pessoas fortes não eliminam a emoção. Elas não são frias. Elas apenas não entregam o volante a ela. Elas sentem a tensão, mas não a transformam automaticamente em resposta. Essa pausa inicial, mesmo curta, cria algo que falta na maioria dos conflitos: espaço interno. E onde existe espaço interno, existe escolha. Enquanto quem reage rápido acredita que está se impondo, quem segura a reação está, na verdade, assumindo controle. Controle do tempo, controle do tom, controle da própria posição. É por isso que reagir imediatamente é o padrão fraco. Não porque a pessoa seja incapaz, mas porque ela ainda não domina a si mesma. E quem não domina a si, dificilmente domina qualquer situação. Toda reação imediata comunica algo, mesmo quando você não pretende. Antes das palavras, o comportamento fala. Quando você reage rápido demais, você revela que foi afetado. Revela que algo tocou um ponto sensível. Revela que o controle interno foi momentaneamente perdido. Isso não passa despercebido. Em qualquer dinâmica humana, trabalho, relações, conflitos, as pessoas observam mais do que escutam. Elas leem ritmo, tom, pressa e necessidade. E a pressa entrega. Quem reage no impulso mostra que precisa responder para se estabilizar emocionalmente. Não está escolhendo responder.
Está tentando aliviar a própria tensão. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Uma resposta rápida demais costuma vir carregada. Mesmo quando educada, ela tem urgência. Mesmo quando racional, ela tem defesa. E defesa sempre sugere ameaça. Quando alguém percebe que consegue provocar uma reação imediata em você, algo muda na dinâmica. Ela entende que encontrou um acesso direto ao seu estado emocional. Isso cria previsibilidade. A pessoa passa a saber o que te tira do eixo, o que acelera sua fala, onde pressionar. Não porque ela seja manipuladora, mas porque o seu comportamento ensinou. Reações imediatas também reduzem sua margem de escolha. Você responde antes de entender completamente, antes de ler o ambiente, antes de perceber intenções reais. Muitas vezes, você reage a algo que nem era um ataque, ou entra em um conflito que poderia ter se dissolvido sozinho. Pessoas fortes entendem isso. Elas sabem que nem toda provocação merece resposta, e que responder rápido demais pode levar algo pequeno a algo grande. Além disso, quem reage no impulso costuma explicar demais, justificar, se defender, tentar corrigir a narrativa imediatamente. E quanto mais você explica no calor do momento, menos controle você tem sobre a percepção final. O outro fala menos, observa mais. Enquanto você reage, ele coleta informações. Por isso, pessoas emocionalmente sólidas raramente entregam reação imediata. Elas sabem que a primeira resposta costuma ser a mais fraca. Não porque esteja errada, mas porque ainda não foi escolhida. Segurar a reação não é manipulação. É respeito por si mesmo. É dizer, internamente, eu não respondo sob comando do impulso. E essa decisão silenciosa muda completamente o jogo. O que pessoas fortes entendem, e a maioria ignora, é que o tempo não é neutro. Ele é uma ferramenta de poder psicológico. Quando alguém provoca, pressiona ou acusa, existe uma expectativa implícita. Há de que você reaja. Essa expectativa cria vantagem para quem inicia o estímulo, mas apenas se você aceitar o ritmo imposto. Ao não reagir imediatamente, você quebra essa lógica. Você retira do outro o controle do tempo da interação. Essa pausa não é indecisão, é domínio interno. Enquanto a maioria reage para se livrar do desconforto, pessoas fortes toleram esse desconforto por alguns instantes. E essa tolerância muda tudo. O tempo cria clareza. Permite separar emoção de fato, impulso de intenção. Muitas reações imediatas nascem de interpretações precipitadas. Você reage ao que acha que foi dito, ao tom que pareceu ofensivo, à intenção que supôs existir. Quando você desacelera, percebe nuances, percebe contexto, percebe, às vezes, que não havia ataque nenhum. E mesmo quando havia, o tempo te devolve algo essencial: escolha. Responder no calor do momento é agir sob pressão. Responder depois é agir por decisão. Essa diferença é sentida imediatamente pelo outro. Quem está acostumado a controlar a situação pela reação alheia se frustra, porque não encontra retorno imediato. Não sabe se acertou. Não sabe se te afetou. E essa incerteza desloca o eixo do controle. Além disso, o tempo impede que você entregue informações demais. Reações rápidas costumam vir acompanhadas de explicações excessivas, justificativas, defesas emocionais. Ao esperar, você fala menos. E quanto menos você fala sob tensão, menos material oferece para ser usado contra você. Pessoas fortes entendem que não precisam resolver tudo no mesmo instante. Nem toda situação exige resposta imediata. Nem todo conflito precisa de conclusão rápida. Algumas coisas se resolvem sozinhas quando você não as alimenta com reação. O tempo também protege sua imagem. Alguém que responde sempre na hora parece reativo. Alguém que escolhe quando responder parece centrado. Isso não significa desaparecer ou ignorar. Significa não obedecer ao impulso. O silêncio temporário cria assimetria. Enquanto o outro se expôs, você observou. Enquanto o outro falou no calor, você preservou posição. E quando decide falar, fala a partir de estabilidade. Essa é a essência do poder psicológico do tempo. Não é atraso, é escolha consciente. Pessoas fortes não usam o tempo para fugir, usam para decidir melhor.
Elas sabem que a primeira resposta raramente é a melhor, e que quem domina o próprio ritmo não se torna refém do ritmo alheio. O silêncio incomoda porque ele quebra expectativas. A maioria das pessoas espera reação, espera resposta, espera algum tipo de devolução imediata. Quando isso não acontece, algo se desloca. O silêncio cria um vazio, e vazios expõe. Enquanto quem provocou aguarda uma reação que não vem, começa a falar mais, a explicar demais, a se justificar. Não porque seja fraco, mas porque o ser humano tem dificuldade em sustentar incerteza. Esse é um dos pontos mais ignorados em conflitos. Quem fala primeiro sob tensão costuma entregar mais do que deveria. O silêncio, quando vem de alguém centrado, funciona como um filtro. Ele não empurra, não acusa, não disputa. Ele apenas observa. E observação é vantagem. Pessoas fortes usam o silêncio não como arma, mas como consequência natural da calma. Elas não se apressam em preencher o espaço. Não sentem necessidade de provar nada naquele instante. Isso faz com que o outro revele intenções, revele inseguranças, revele contradições. Em muitos conflitos, a melhor coisa que você pode fazer é não reagir de imediato e permitir que o outro continue. Quanto mais alguém fala sob emoção, mais perde precisão, mais se expõe. O silêncio também impede escalada. Muitas discussões só crescem porque alguém reage no impulso e devolve a carga emocional recebida. Quando não há devolução imediata, a energia cai. Aquilo que parecia grande começa a perder força. Além disso, o silêncio protege sua imagem. Ele comunica autocontrole. Comunica que você não está desesperado por se defender. Mesmo que internamente exista tensão, externamente há estabilidade. E estabilidade é lida como força. Importante entender: silêncio não é ausência de posicionamento. É adiamento consciente da resposta. Pessoas fracas silenciam por medo. Pessoas fortes silenciam por escolha. A diferença está na postura. Quem silencia por medo evita olhar, o corpo encolhe, a presença some. Quem silencia por domínio mantém postura, respiração estável, olhar neutro. Tudo comunica. O silêncio certo não diminui. Ele eleva. Ele diz, sem palavras, eu não preciso reagir agora para continuar no controle. E muitas vezes, depois do silêncio, nem é mais necessário responder. O problema se dissolve. A tensão cai. Ou o outro já disse tudo o que precisava ser dito, inclusive o que não deveria. Esse é o poder do silêncio como vantagem natural. Não é técnica. É consequência de quem não entrega o próprio eixo emocional. Quem aprende a sustentar esse espaço interno descobre algo simples e raro. Nem todo conflito exige reação. Alguns exigem apenas presença. Uma das confusões mais comuns em conflitos é tratar reação e resposta como se fossem a mesma coisa. Elas não são. Reagir é automático. É impulso. É o corpo tentando se livrar de uma tensão interna o mais rápido possível. Responder é diferente. Responder exige presença. Exige escolha. Exige que você esteja no comando de si mesmo. Quando você reage, você é empurrado pelo estímulo. Alguém fala algo e você devolve imediatamente, sem filtrar, sem avaliar. Nesse momento, não é você que conduz a conversa, é a emoção. Responder, por outro lado, começa com uma pausa, mesmo que seja breve. Essa pausa cria distância entre o que aconteceu e o que você vai dizer. E essa distância muda tudo. Quem responde não está tentando vencer o desconforto, está tentando manter posição. Por isso, respostas costumam ser mais curtas, mais precisas, menos carregadas. Reações são longas, explicativas, defensivas. Elas tentam resolver tudo de uma vez porque nascem da urgência. Observe conversas tensas. Quem reage fala demais. Quem responde fala o necessário. Essa diferença é sentida imediatamente. Responder não significa concordar, nem ceder, nem evitar conflito. Significa escolher o momento e o tom. Pessoas fortes entendem que nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento. Algumas verdades perdem força quando são lançadas sob emoção. A resposta certa, no tempo errado, vira ruído. Por isso, quem domina a própria reação consegue algo raro:
conduzir o ritmo da interação. Enquanto o outro tenta acelerar, você desacelera. Enquanto o outro pressiona, você observa. E quando fala, fala a partir de estabilidade. Essa postura também evita arrependimento. Quantas vezes você já disse algo no impulso e depois percebeu que poderia ter falado melhor? Responder reduz esse custo. Não porque você se censura, mas porque você se respeita. Pessoas que confundem reação com força vivem se explicando depois, tentando consertar palavras ditas sob pressão. Pessoas que respondem raramente precisam se explicar, porque falaram a partir de clareza. Reagir é obedecer ao estímulo. Responder é sustentar posição. Essa diferença define quem controla a situação e quem é controlado por ela. E aprender a responder não exige frieza extrema. Exige apenas disposição para tolerar alguns segundos de desconforto interno. Esses segundos são o preço da lucidez. E quem aceita pagar esse preço para de viver refém das próprias reações. Pessoas fortes não evitam conflitos, mas também não entram neles de qualquer maneira. A primeira diferença está no ritmo. Elas não aceleram quando a situação esquenta. Fazem o oposto. Enquanto o ambiente pede urgência, elas desaceleram internamente. Isso não é cálculo frio. É autocontrole treinado. Em um conflito, quem eleva o tom primeiro geralmente perde posição. Não porque está errado, mas porque demonstra perda de eixo. Pessoas fortes mantêm o tom estável. Nem baixo demais para parecer submissão, nem alto demais para virar ataque. Elas entendem que o tom comunica mais do que o conteúdo. Outra característica clara é a economia de palavras. Elas não explicam demais. Não tentam convencer no calor do momento. Não transformam o conflito em um debate emocional. Dizem o necessário. E param. Esse parar é importante. Ele mostra que a fala não veio do impulso, mas de uma decisão. Também existe uma diferença corporal. Postura aberta. Respiração controlada. Olhar direto, sem desafio. Tudo isso comunica. Estou presente, mas não estou descontrolado. Pessoas fortes também sabem quando não vale a pena continuar. Nem todo conflito merece aprofundamento. Nem toda provocação precisa de resposta completa. Às vezes, a resposta mais forte é encerrar. Não por medo, mas por leitura correta do ambiente. Elas não confundem vencer discussão com manter posição. Preferem sair íntegras a sair certas. Outra coisa importante, pessoas fortes não tentam resolver tudo na hora. Elas aceitam que alguns conflitos precisam de tempo, que certas conversas rendem mais quando a emoção baixa, que insistir no calor do momento costuma piorar tudo. Essa paciência não é passividade, é estratégia natural de quem se conhece. Por fim, elas não carregam o conflito depois. Não ficam ruminando. Não revivem a cena mentalmente dezenas de vezes. Fizeram o que estava sob controle, mantiveram postura. O resto, deixam ir. Esse é um ponto crucial. Quem reage no impulso costuma reviver o conflito por dias. Quem responde com presença encerra internamente mais rápido, porque não há arrependimento, não há vergonha do próprio comportamento. Lidar bem com conflitos não é vencer o outro, é não perder a si mesmo no processo. E pessoas fortes sabem exatamente onde essa linha está. Reagir o tempo todo parece intensidade, mas, na prática, é desgaste. Cada reação imediata consome energia mental. Não apenas no momento do conflito, mas depois. Você revive a cena, repassa o que disse, imagina o que poderia ter dito diferente. Esse ruído interno não acontece por acaso. Ele é o efeito colateral de ter falado sem escolher. Pessoas que reagem sempre carregam conflitos mesmo quando eles já terminaram externamente, porque internamente nada foi encerrado. Além disso, reagir sempre cria uma imagem específica. Há de alguém instável, alguém previsível emocionalmente. Não importa o quanto você esteja certo. Se sua reação é sempre imediata, as pessoas passam a saber exatamente como te provocar. Elas sabem o que dizer, sabem qual tom usar, sabem onde pressionar. Isso reduz respeito. Não por maldade, mas por leitura social básica. Quem se controla inspira cautela. Quem reage a tudo inspira teste. Outro custo invisível é a perda de autoridade.
Autoridade exige constância. E constância não combina com impulsividade. Mesmo líderes competentes perdem força quando reagem no calor do momento, porque passam a impressão de que o ambiente os governa. E ninguém respeita quem é governado por estímulos externos. Reagir sempre também te prende ao outro. Você fica dependente do que acontece fora para definir seu estado interno. Um comentário muda seu humor. Uma crítica altera seu dia. Uma provocação decide seu tom. Isso é perda de soberania emocional. Pessoas fortes não dão esse poder tão facilmente. Elas entendem que nem tudo merece entrada direta na mente. Existe também o custo da escalada. Reações imediatas alimentam conflitos que poderiam morrer sozinhos. Você responde, o outro devolve, e o que era pequeno vira grande. Tudo porque ninguém sustentou o silêncio inicial. Ao longo do tempo, esse padrão cansa. Cansa você. Cansa quem convive com você. As pessoas começam a medir palavras, não por respeito, mas por receio de reação. E isso isola. O custo invisível de reagir sempre não é apenas emocional. É social. Você perde margem, perde leveza, perde presença. Enquanto isso, quem escolhe quando reagir preserva a energia, preserva a imagem e preserva a autoridade. Não porque nunca sente nada, mas porque não transforma tudo em resposta. Esse autocontrole não é repressão, é maturidade. E maturidade, em ambientes humanos, é sempre percebida, mesmo quando ninguém comenta. Nem todo silêncio é virtude, e nem toda reação é erro. Pessoas fortes não adotam o silêncio como regra absoluta. Elas adotam critério. Reagir é necessário quando há violação clara de limites. Quando o silêncio seria interpretado como concordância, quando a omissão permitiria que algo se consolidasse contra seus valores. Nesses casos, a resposta não vem do impulso, vem da decisão. A diferença está no estado interno. Você não reage para aliviar emoção. Você responde para marcar posição. E isso muda completamente o efeito. Reagir por impulso costuma vir carregado. Reagir por decisão vem limpo, direto, sem excesso. Há situações em que o silêncio protege, e há situações em que ele corrói. Pessoas fortes sabem distinguir as duas. Elas observam o contexto, leem o ambiente, percebem se o outro está testando, provocando ou simplesmente projetando. Quando a provocação busca reação emocional, o silêncio desarma. Quando a situação exige clareza, a resposta vem, firme e curta. Outro ponto importante: reagir não precisa ser imediato para ser eficaz. Às vezes, responder depois é mais forte do que responder na hora, porque mostra que você pensou, que escolheu, que não foi arrastado pelo momento. Isso não enfraquece sua posição. Ao contrário, também existe o erro oposto: usar o silêncio para evitar posicionamento. Isso não é força, é fuga. Pessoas fortes não se escondem atrás do autocontrole. Elas o usam como base para agir melhor. O critério é simples, embora não seja fácil. Você reage quando a resposta constrói posição, não quando apenas descarrega emoção. Se a reação nasce da necessidade de se defender, espere. Se nasce da necessidade de se posicionar, responda. Esse discernimento não é teórico. Ele se constrói com prática, observação e autoconsciência. Quanto mais você se conhece, menos reage por impulso e mais escolhe quando falar. E essa escolha, silenciosa, interna, é o que separa controle de reatividade. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa. Reagir para aliviar o desconforto ou sustentar a tensão até poder decidir com clareza. Pessoas fortes não vencem conflitos porque falam melhor. Vencem porque não entregam o controle emocional. Elas entendem que nem toda provocação merece resposta imediata, que nem toda crítica exige defesa, que nem todo conflito precisa escalar. Enquanto muitos reagem para se sentirem no controle, elas permanecem no controle justamente por não reagirem. Isso não é indiferença, é domínio interno. Quem reage a tudo se torna previsível, e previsibilidade é uma forma de fragilidade social. Quem escolhe quando responder preserva mistério, presença e respeito. O tempo, o silêncio e a pausa não são ausência de ação. São parte da ação. Quando você aprende a segurar a reação, passa a enxergar o cenário com mais nitidez.
Percebe intenções. Lê o ambiente. Decide melhor. E quando decide falar, suas palavras carregam peso. Não porque são duras, mas porque não vêm do impulso. A maioria das pessoas perde posição tentando não perder posição. Reage rápido para não parecer fraca e acaba entregando exatamente isso. Pessoas fortes aceitam o desconforto momentâneo para manter o controle a longo prazo. Elas sabem que autocontrole não é escalar sempre, é escolher quando falar. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, muda completamente a forma como você é lido. Você não precisa se tornar frio. Não precisa vencer discussões. Não precisa provar nada no calor do momento. Precisa apenas lembrar de algo simples e decisivo. Quem controla a própria reação controla a situação. O resto é ruído.